as consequências e não a razão. E às vezes até por mínimas coisas, como diz, uma faísca pega fogo, não é verdade? Então a gente tem que estar orando esse mês inteiro. Eu estou em campanha do dia 1º ao dia 10 e continuo em campanha o mês inteiro, na realidade o ano inteiro de oração, para que a mão de Deus venha ao encontro dessas pessoas, amém? Que Deus venha restaurar, que o Senhor venha dar um entendimento e que a boa palavra de Deus venha ao encontro daqueles que necessitam, amém? Nosso papel como igreja, não como placa, como banco, porque igreja não é parede, não é placa, não é banco, igreja somos cada um de nós, nos importar uns com os outros, amém? Amém ou não amém? Amém. Nós estamos num mês muito importante, que é o mês de setembro. Já passamos do dia 15, o ano do calendário novo, né? O calendário de Deus, né? O calendário novo, do novo ano judaico, diga glória a Deus, ano 5.784, e nós estamos também na mesma fé, amém? Para alcançar nesse início do novo período as dádivas de Deus. Nós estamos também nos encaminhando para o final da campanha O Poder do Sangue, que acontece há 60 dias, né? Eu acho que você nem percebeu, mas essa campanha já transcende aí 2 meses que estamos participando, falando sobre a importância do sangue de Jesus nos mais minuciosos detalhes, amém? E falamos, recapitulando vários assuntos sobre o sangue. Hoje eu tenho aqui uma importante continuidade sobre o tema do sangue de Jesus, amém? Segure a mão da pessoa que está do teu lado, essa pessoa linda que Jesus colocou pertinho de você. Aí tem alguém que vai pensar assim, mas eu estou tão fora de forma, apóstolo, o senhor nem sabe o que eu estou vivendo na minha vida. Eu linda, sim, você é lindo. Existe um Deus que te fez semelhante a Ele, de toda a criação a Ele. Então você é lindo sim. Feche os seus olhos, ligue o pensamento em Deus e cante quem souber. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Estamos aqui. Vai valer a pena. Pode escurecer as luzes do povo, por favor. Vai valer a pena. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustenta mais perto dos teus caminhos. Cante bem forte, você em casa também. Em cima de cada montanha, eu não procuro por lua ou pelas águas das fontes, desesperado assim, é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena.
os irmãos que adoraram com fé e continue nesse espírito de adoração, nesse espírito de graça, numa sequência de graça pelo sangue. E o sangue é nada mais e nada menos do que o pagamento para que eu e você obtivéssemos a oportunidade de também sermos chamados filhos de Deus. Porque até então éramos criaturas de Deus. Nós sabemos disso à luz da Torá, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos os pecados são remidos quando sobre o altar do holocausto é derramado sangue ali de um animal. E morre o animal, mas não morre o pecador. O pecador transfere, no ato de transferência, a sua culpa para o animal. Era assim na lei. E essa prática de colocar a mão sobre o animal e de transferir a culpa para o animal, essa prática era uma prática usada para que então a ira de Deus se aplacasse sobre o pecador. Então, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Só que todo derramamento de sangue era imperfeito na antiga aliança, porque o homem voltava a pecar novamente e a ira de Deus voltava a se acender novamente. Então era um rito que tinha que ser praticado sempre, obrigatoriamente, para remir as pessoas dos seus pecados. E era imperfeito, porque nunca era pleno a remissão. Quem está entendendo, levanta a mão. Eu vou explicar isso, mas hoje trazendo para dentro do contexto de que Cristo é a vida. Dá para você repetir comigo? Cristo é a vida. Cristo é a vida. A gente pergunta, que vida é essa, Da Brit Hadashah, dos evangelhos, os 4 evangelhos escritos pelos evangelistas da Bíblia, quanto também algumas refitarás e também da Torá do Eterno. Amém? Então você não precisa fechar a sua Bíblia quando sentar. Pode manter aberto, porque você vai poder examinar comigo as escrituras, tá bom? Eu gostaria já, aproveitando que você está com a sua Bíblia aí, e você em casa também, abrisse-na, por favor, no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo de número 4. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo de número 4. Amém? Cristo é a vida. E é muito interessante, porque nós pensamos muito sobre essa questão, vida. A vida e a morte assistem à humanidade. Todas as pessoas, independente da sua cor, do seu sexo, independente das suas condições financeiras, se viveu aqui na Terra, um dia vai morrer. Quem está entendendo? Levanta as mãos. A vida é compartilhada com a morte, que nos assiste numa disputa inédita para ver quando ou quem será o primeiro a ser tomado. Só que quando eu falo de vida, Cristo fala, número 4, ou o versículo 4, João 1,4 diz: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Aí você vai me perguntar, para um pouquinho, apóstolo, e nele estava a vida, e a vida estava a luz, não é? Ele disse, haja luz e houve luz. E aí, logo que houve luz, ele diz assim, que haja separação da luz e das... Estou recitando a Torá, livro de Bereshit. Então ele passa... Que luz é essa? E eu trouxe aqui umas aplicações que nos primeiros 5 versículos de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5, os primeiros 5 versículos, eles vão resumir a obra poderosa do Mashiach, a obra poderosa do Messias. Porque qual era a obra poderosa do Messias? A obra poderosa do Messias era trazer a luz aos homens. Amém? Tudo começou a ser organizado depois que o Senhor passou a criar ou a trazer a existência, a luz naquele local onde não havia. Quem está entendendo? Porque a luz sempre existiu.
Há questões até que divergem, principalmente nas escolas de teologia dos dias de hoje. Ah, mas que luz é aquela, né? Que o sol foi criado lá no versículo 14, mas que luz é essa que o Senhor cria a partir dos primeiros versículos? E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez o verbo bara, que quer dizer criar daquilo que já existe. Deus não cria. Na realidade, o tradutor ele tentou colocar alguma coisa parecida, mas não é criar, é trazer à existência o que já havia. Levanta a mão e diga glória a Deus. A luz já havia, só não havia ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E para que Deus fosse criar, para que Deus fosse fazer alguma coisa, duas coisas teve que acontecer. A primeira coisa que Deus teve que fazer, Deus teve que se comprimir. E isso que eu estou falando é um pouquinho mais profundo. Isso aqui a gente teria algumas horas para falar profundamente. Diga glória a Deus. O que é se comprimir? Porque Deus ele está em todos os lugares. Isso é um atributo do divino. Deus é onipresente. Tem como exclusiva que todo aquele que procura entender o mistério de Deus vai ter que se voltar à Torá. Diga glória a Deus. E ele passa a criar entendimento de que Deus ele é profundo em criar, é profundo. Mas eu não quero me ater a isso, senão nós vamos longe. Eu quero dar alguns versículos e trazer para o tema de hoje sobre o sangue. Eu estou falando que Cristo é a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, Jesus é a vida. Amém? Só que quando fala que Jesus é a vida, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: eu posso fazer a sua vida ser transformada. Glória a Deus. Se você entregar o que você está vivendo hoje e aceitar a vida que eu tenho para lhe dar, eu posso transformar a sua vida. Quem quer viver uma vida transformada, levanta a mão. É por isso que para que você viva a vida que Jesus tem para dar, você primeiro tem que o aceitar. Não tem como ele te dar a vida se você não aceitar. Toda a vida que Jesus tem para te dar nesse tempo, você tem que aceitá-la. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele não vai te empurrar à força, não. Amém? Agora, se você aceitar, ele não vai te dar só a vida, que é para você viver de maneira transformada aqui embaixo, mas ele também quer te dar a vida eterna. Só que a vida eterna, e eu quero já falar sobre isso, não é a vida que você pensa. Porque muitas pessoas pensam que vida eterna é viver eternamente voando no céu. Quem pensava assim, levanta a mão. Seja sincero. Todos nós aprendemos lá no EBD assim. Diga glória a Deus. Não é verdade? Não, você vai para o céu. Você aceitou Jesus, você vai morrer, você vai para o céu. E vai ficar voando lá. Né? Não é verdade? Mas a vida eterna é o mesmo significado de corpo glorificado. A vida eterna não é para o espírito está pronto. A vida eterna é para o corpo. Olha para o seu irmão e diga assim: o seu corpo, para viver com Deus, tem que ser transformado. Quem está entendendo, levanta a mão. Só que ninguém vai viver com Deus no céu. Amém ou não amém? Nós vamos viver com Deus aonde? Aonde? Aqui tem o milênio do Mashiach. O corpo não herdará, carne e sangue não herdará o reino de Deus. O que você vai fazer no céu? O reino do céu não é comida e bebida. Quem está pegando? O teu corpo é para viver aqui. Só que esse corpo que você está e que eu estou é um corpo do pecado, sujeito a falhas, a ignomia. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, quando ele diz assim, ó: que miserável homem que sou, que querendo fazer o bem, ou o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não gostaria de fazer, é esse que faço. E Paulo descreve isso como uma luta interior, dizendo que a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne. E há um conflito interior que acontece
diariamente. E ele disse: quem me livrará do corpo dessa morte? E aqui ele faz uma analogia ao prisioneiro romano que era colocado à sorte no deserto. E aí se amarrava o agrilhão aos pés desse prisioneiro, e em vez de torturá-lo e matá-lo, eles diziam assim: é o seguinte, vamos soltá-los no deserto, e se ele sobreviver aos gases que o defunto, que eles prendiam, sobreviver no deserto, aos gases emitidos por esse morto, então é porque Deus quis assim. Agora, se ele não sobreviver, está pago. Quem está pegando, levanta a mão. Então era uma maneira de colocar o prisioneiro sob uma condenação. Quem está entendendo, levanta a mão. E aí os romanos faziam isso e era de praxe. Paulo cita dessa forma, mas muita gente não sabe disso que eu estou contando agora, porque isso que eu estou contando agora era um rito romano. Amém? E Paulo, que era um soldado que trabalhava para os romanos, via isso sempre acontecer. É prisioneiro, amarra um morto aos seus pés e joga ele no deserto. E deixa ele à própria sorte. E aí Paulo usa isso como uma analogia. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava preso, ele estava dizendo: eu estou preso a essa matéria, eu estou preso a esse corpo morto, eu estou preso a esse agrilhão. Quem quebrará esse agrilhão da morte? Quem romperá essa barreira? Vamos acentuando, nós glorificamos a Jesus, porque pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, Ele nos libertou dos agrilhões da morte que nos prendia a esse corpo que vai se desfazer, esse corpo corruptível, esse corpo limitado, esse corpo doente, esse corpo ignóbil. Mas Ele diz também: agora, por Jesus, nós somos mais do que vencedores. Levanta as mãos e diga assim: ó, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Amém? Das cartas de Paulo, mas vamos lá. João 10:10 diz assim no texto: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A pergunta é: que vida é essa? Que vida é essa? Eu disse, um dos atributos do divino é da vida. Aonde Deus está, a vida. Quando Deus quis criar alguma vida, de forma natural, Ele quis emanar, Ele teve que se comprimir. É o que eu estava recitando anteriormente. Ele se comprimiu no norte para criar o nada. Diga glória a Deus. E no nada Ele começa a fazer a sua palavra, o seu verbo, ir ao encontro do nada para criar todas as coisas. A Bíblia diz que somente pela palavra de Deus todas as coisas, exatamente no mesmo momento, vieram a existir. Somente pela palavra de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão. Somente pela palavra de Deus todas as coisas vieram a existir. E a pergunta aqui em João 10:10 é: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus vem e diz: eu vim para que tenham vida, vírgula. Que vida é essa? Que vida é essa? A vida que Jesus está falando aqui é a vida de discípulo. Quem aqui já é discípulo de Jesus? Jesus não quer que você seja um mero espectador do reino. Jesus quer que você seja um discípulo do reino. Quando você é discípulo do reino, você passa a viver a vida de filho, a vida de discípulo. Todo discípulo, todo talmidim, ele passa a ter os mesmos direitos de cidadão do reino. Quem está entendendo, levanta a mão. Eu vou dar um exemplo. Para vocês. Eu sou descendente de italiano, tá? Meu bisavô veio da Itália e o Brasil é um país de uma mistura muito grande, diga glória a Deus, e a gente tem o sangue de todos os povos. Eu descobri que eu tenho lá 27% de italiano. Para mim ter o direito de fazer,
para mim ter o mesmo direito, eu preciso entrar com um processo legal e provar que eu sou esse cidadão. No momento que eu provar que eu sou essa pessoa, que eu sou esse cidadão, e descobrir quem era esse meu avô, automaticamente eu vou passar a ter o direito de um cidadão italiano. E aí vai vir o que? Passaporte, vai vir documento, vai vir toda a documentação. E porque eu tive esse direito, os meus filhos herdaram também. O que eu estou dando esse exemplo para você entender. O que Jesus está falando aqui? O ladrão vem para roubar. Roubar o quê? Ele vem para matar. Matar o quê? Destruir. Destruir o quê? O ladrão veio para roubar o que o Pai no princípio te deu. Porque tudo que Deus vai falar é relativo ao que no princípio Deus deu ao homem. E o que Deus deu ao homem no princípio? Deus deu nada para o homem? Não, Deus criou. O homem foi feito na Shekshayon, no 6º dia. Deus primeiro plantou, criou os animais, e você vai observar o texto dizendo que no 6º dia Deus faz o homem para no Shabat Deus descansar de sua obra e dizer: está tudo pleno, perfeito. Amém ou não amém? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus ele criou o homem para que fosse lavrador. A terra não tinha cultivo porque não tinha homem ainda. Mas você vai ver em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus fazendo o homem à sua imagem e semelhança, e soprando arruará o Espírito sobre o homem. E o homem se tornou alma vivente, que é a junção do Espírito do Ará junto a Nefesh. E você vai ver que o homem se tornou alma vivente. Pode aplaudir Jesus por isso. Mas você vai ver o texto. O homem, não tendo que plantar jardim, o homem proveu o alimento. Ele é quem proveu o jardim. Ele é quem provê as coisas. Deus quer ser o teu provedor. Levanta a mão e diga amém. E eu não estou dizendo com isso que você não tem que se esforçar, muito pelo contrário, você tem que se esforçar sim, mas sabendo que a provisão para a tua vida, daquilo que você não pode com as suas mãos, vem do Senhor nosso Deus. Pode aplaudi-lo e pode glorificá-lo. Aí eu estou fazendo uma pergunta para o texto: o que o diabo quer roubar? O que o diabo? O Pai me deu. O Pai nos deu através de Adão. E o que o Pai nos deu? O Pai nos deu jardim, o Pai nos deu propósito, o Pai nos deu autonomia de entender que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso Deus. Diga glória a Deus. E o diabo quer roubar das pessoas isso, o entendimento desses princípios. Diga glória a Deus. A partir do momento que o diabo roubar o entendimento desses princípios, você vai andar como Adão andou, louco. Depois que foi expulso do jardim, sobre a terra, a cada geração, a sua mente e o seu coração se afastava mais dos princípios de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? O homem longe de Deus se deteriorou. O homem fora do jardim se deteriorou. A morte entrou no homem pelo Espírito e acabou na carne. Mas louvado seja Deus que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou a justificação dos nossos pecados. Jesus Cristo, o Filho do homem. Pode aplaudir. Aí Jesus vem para dizer o seguinte: eu vim para que tenhais vida. Diga comigo, vida. Que vida é essa? Que vida é essa? Qual era a vida que o Pai deu para Adão no jardim? Você sabe? Que vida é essa? Adão viveu quanto tempo no jardim? Você sabe? Adão era um ser eterno. Amém? Seus dias não teve começo nem fim ali. Quer dizer, teve um começo, mas não teve fim. Até o dia que Deus, é lógico, expulsou ele do jardim. Ele era eterno dentro do jardim de Deus. Amém? A alma vivente nunca experimentaria a morte. Eu falei no culto aqui, eu volto a repetir: o pecado, ou a inclinação, que a gente chama de ser hará, para o mal, estava figurado num fruto. Amém ou amém? Numa árvore.
Estava fora do homem. Quando o homem ele come, isso faz parte agora da natureza do homem, porque tudo que a gente ingere faz parte de nós. Amém ou amém? Então o homem vai lá e come, e quando ele come, automaticamente, não é que o homem peca, mas ele que agora ele tem o poder de desobedecer a Deus. Aí Serrarais é o poder de desobedecer a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Até então não, Adão, o que Deus falava ele fazia. No momento que ele comeu, ele tem o poder de dizer não, não vou fazer. E isso é o que nós chamamos de, teoricamente, o livre-arbítrio. Isso daí foi que o homem passou a fazer parte da natureza do homem. Amém? Quem entendeu? Levanta as mãos. O que foi roubado no jardim? Foi roubado o paraíso? Diga comigo, paraíso. Repita bem alto, paraíso. Foi roubado a vida do homem. E foi roubado as provisões. O homem passou a ter que ser o seu próprio provedor. Passou a ter que arar a terra. A terra se tornou maldita. Ele perdeu o conforto. O homem não tinha que trabalhar no jardim. A terra dava. O homem não tinha que se esforçar no jardim. Ele tinha que cuidar do jardim de Deus. Sim ou não? Mas no momento que ele peca, no momento que ele decide desobedecer a Deus e peca, consequentemente, nesse momento, ele é expulso do jardim, ele perde o paraíso de Deus, ele perde o lugar de delícia, ele perde o contato, porque a Bíblia, a Torá vai dizer o seguinte, que Deus descia todas as tardes da viração do dia, que é às 18 horas, para falar com Adão. Quer dizer, não é Deus que descia, literalmente, quem descia era a palavra. A palavra descia e falava com Adão, andava com Adão. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, a palavra. No momento que o homem pecou, no momento que o homem perdeu, começou a morrer espiritualmente por desobedecer a Deus, ele perde esse contato com a palavra. Ele passa a não interpretar corretamente, ele passa a não ouvir corretamente, ele passa a se esconder da palavra. Só que o Senhor está dizendo a partir de hoje, eu estou aqui te dando novamente a oportunidade de ter a vida que te foi roubada, porque a vida é a palavra de Deus. Eu estou te dando a oportunidade de você novamente ouvir a minha palavra e entendê-la. Eu estou te dando a oportunidade de ouvir a minha palavra e viver por ela. Por isso que Yeshua disse, as minhas palavras é vida, e quem ouve as minhas palavras e as pratica, viverá eternamente. Levanta as mãos ao nome de Jesus aí. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, guarde a palavra. Quem são os meus amigos? Os meus amigos é todo aquele e toda aquela que ouve as minhas palavras e as guarda. Porque você tem vida. Diga comigo, tem vida aí. Quem está pegando aí, levanta a mão. Eu vou dar um alerta aqui. Cuidado com a serpente. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, cuidado com a serpente. No jardim, a mulher brigou com a serpente. A serpente enganou ela. E através da mulher, e a mulher tem um papel importante aqui, ela teria que dar devolutiva na serpente. A mulher desde o jardim vem brigando com a serpente. É ou não é verdade, mulheres? É uma batalha. É uma batalha espiritual. A mulher discutindo com a serpente. Amém ou amém? A serpente não veio falar com Adão, mas falou com a mulher. E a mulher vive brigando. Mas aí o Senhor diz assim, ó, mas é dessa mulher aqui, ó, que nascerá uma semente. Levanta a mão na glória a Deus. Que esmaga a tua cabeça. Joga a mão para cima, porque eu vou profetizar que da tua semente Deus abençoará. Deus vai prosperar, Deus vai multiplicar. E a tua semente viverá o melhor de Deus. Abraça quem está perto de você aí. Se é teu filho, se é tua esposa, se é teu irmão, se é tua família. Se é, diga, a tua semente será abençoada. Não quer destruir a tua semente, mas Deus quer restaurar a tua semente. Deus quer usar a tua semente para ser gigante na terra. Deus quer usar a tua
semente para estar em posições estratégicas. Deus quer usar a tua semente para ser melhor do que o mundo está dizendo. Olha para o seu irmão e diga assim: a tua semente será melhor, muito melhor. Pode aplaudir Jesus aí, aleluia. Satanás roubou a vida do homem. A mulher entrou em contenda com a serpente. O homem não ouviu a serpente porque o diabo não veio falar com ele. Quem está entendendo, levanta a mão, porque tinha mulher para conversar. Quem entendeu, levanta a mão. Tinha mulher para conver. Não ouça a serpente. Olha para o teu irmão e diga assim: não deixa a serpente te distrair. Porque a serpente vai querer falar no teu ouvido. A serpente é astuta, viu? Ela vai vir como sua amiga, ela vai vir como sua conhecida, ela vai vir como uma pessoa de confiança, ela vai roubar, ela vai entrar na sua intimidade, ela vai chamar a sua atenção. E se você ficar prestando atenção na serpente e no que a serpente está dizendo, você vai desobedecer a Deus. 80 ou 90% dos erros humanos acontecem por ouvir. Não fazer um exame antes. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, levanta a mão. Não julgue pelo que te dizem, não julgue pelo que te falam. Analise, faça o crivo na palavra. Diga glória a Deus. Não é o que eu digo, mas é o que eu pratico que define quem eu sou. Quem está entendendo, levanta as mãos. Olha para o seu irmão e diga assim: é o que eu faço que me define. Não é o que os outros dizem. Na boca de quem não gosta de você e não quer ver o teu bem, meu irmão. Ah, pode ter certeza, você já está derrotado. Mas a Deus não te define pelo que os outros falam de ti. Deus te define pelo que você faz. É pelo que você vive. Levanta a mão, dá glória a Deus. É pelo que você vive. E aí, a vida do homem foi roubada. Diga, a vida do homem foi roubada. Você está entendendo o que o diabo roubou do homem? O diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Sabe o que é destruir? É você não ter o que lembrar. É você olhar para trás e dizer assim: eu não vejo nada mais, a não ser poeira, resto. Vestígio de danos. Amém ou amém? O diabo veio para destruir. Destruir a sua comunhão, destruir a sua razão, destruir a sua consciência, te fazer esquecer de Deus, te fazer esquecer dos princípios da palavra e de tudo que Deus vem te ensinando. Mas no momento que você se posiciona e diz assim: para um pouquinho, eu sei quem é Deus e conheço sua palavra e aguardo no meu coração para me lembrar. Você não vai me enganar não, serpente. Levanta a mão, glória a Deus. Satã tentou Adão em 3 áreas específicas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e avareza. As mesmas tentações vieram lá no deserto para Yeshua HaMashiach, e você vai encontrar isso lá no Evangelho de Mateus. Você vai encontrar a partir dos seus primeiros versículos. Também no capítulo 4, quando Jesus foi batizado, você vai encontrar Satã vindo para tentar Yeshua. E ele tentou Yeshua na concupiscência da carne. E ele disse: se tu és, ele não disse que ele era, ele disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Satã é perito em te mostrar necessidade, é perito em te mostrar fraqueza, é perito em te mostrar falhas, é perito em te mostrar o que você poderia fazer, qual que seria a opção se você escolhesse diferente. E aí Yeshua diz: nem só de pão, recitando a Torá, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não vive pelo que os outros dizem, você vive pela palavra de Deus. É o que Deus fala, é o que Deus declara, é o que Deus diz ao seu respeito. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem que ouvir mais de Deus falando. Olha, Adão no jardim, você tem que andar com a minha palavra, você tem que caminhar com a minha palavra, você tem que andar com
como foi Enoque, que andou com Deus, e a gente não entende esse texto nunca. Andou com Deus, a gente pensa, nossa, Enoque andou voando. Não, Enoque andou com a palavra, ele pregava a palavra, ele anunciava a palavra, e por isso Deus o tomou para si. Assim serão todos que guardarem a palavra de Deus, podem glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Esse texto é longo, eu gostaria de dizer que a vida, ela é transferida também para os mortos. Diga glória a Deus. E eu contextualizo em João Evangelho 11:25, quando um dos grandes amigos de Mashiach morre, e ele demora 2 dias, literalmente 2 dias a mais para ir ter com ele. Alguém diz, nossa, ele era amigo, ele poderia ter ido mais cedo, ele poderia ter adiado, cancelado os compromissos. Por que Jesus não esteve no momento que o seu amigo mais precisava? E eu tenho uma lição aqui para te passar essa noite sobre essa pergunta textual. Por que Jesus demorou? Às vezes a gente pensa, né? Nossa, está demorando tanto a minha bênção. Está demorando tanto para mim alcançar aquilo que Deus tem para mim. Por que Jesus está demorando? Nós pensamos que Jesus está demorando. Porque nosso tempo o nosso tempo cronológico, o nosso tempo humano, o nosso tempo errado, que pensa de forma diferente, ao contrário à lei de Deus, realmente pensa que Deus se atrasou. Quem está entendendo, levanta a mão. Mas todos os nossos dias estão escritos. Diga glória a Deus. E eu quero ler João 11:25. E disse Yeshua, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui Jesus está falando de 2 coisas: ressurreição, e vida. Por que Jesus falou de ressurreição primeiro antes da vida? Ele falou ressurreição e depois falou? Ele está falando do quê? Ele está falando da ressurreição dos mortos. Isso já é ensinado lá na era 1 do calendário cristão, pelo farisaísmo, que eram os principais defensores no templo e que acreditavam na ressurreição. Hoje nós usamos, principalmente nós protestantes modernos, a ideia do farisaísmo pejorativo, né? Não, você falou mal de alguém, é fariseu, não, né? Eita, mas o fariseu, no seu contexto original, era o maior defensor da lei. Diga glória a Deus. Não era perfeito, mas entre os saduceus e os fariseus, eles eram os mais centrados dentro daquilo que Jesus, Yeshua, pregava. Diga glória a Deus. Paulo defendeu isso e disse, eu sou fariseu e sou filho de fariseu. Diga glória a Deus. Quando ele foi defender a sua tese, né, de seguidor. Agora escuta o que eu estou falando aqui para nós nos dirigir já daqui a pouco ao final. Olha o que Jesus diz, eu sou a ressurreição. Eles já acreditavam, já era pregado sobre ressurreição de mortos. Quem tem da prática de ensino, do costume na sinagoga, todo mundo sabia que um dia os mortos ressuscitariam. Quem está entendendo, levanta a mão. Só que Jesus, ele agora está dizendo assim, ó, só que eu também sou a vida. É isso que ele responde. Ele disse, no último dia todos os que estão guardados vão voltar a viver, vão retornar aos seus corpos, vão voltar a viver na matéria. Diga glória a Deus. Só que, aquele que crê em mim, se ele morrer agora, ele vai voltar a viver, porque eu também sou a vida. Levanta a mão, não, glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, Jesus pode mudar a tua vida hoje. Pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu posso mudar a tua história, não só no último dia, mas agora. Não só nos últimos dias, mas nesse instante. Se você tomar uma posição com a fé, você pode ter a sua vida mudada hoje. Você pode ter a sua história mudada nessa noite. Essa vida que você disse que é vida, que na realidade é morte, porque não está vivendo para Deus, mas está vivendo para o corpo, para as suas vontades. Essa vida que você acha que é vida e que é morte,
ela pode ser substituída pela verdadeira vida, que é a vida em Cristo. Diga glória a Deus. Quem está pegando o que eu estou falando? Eu já vou me dirigir ao final, mas eu não posso me dirigir sem antes dizer o seguinte: que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu tenho uma importante lição para te falar também a respeito disso. Amém? Aí Jesus diz assim: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus, levanta a mão. Essa crença está condicionada a batismo. Olha para quem está do outro lado e diga assim: ó, você já se batizou? Pergunta. E a gente tem uma ideia da religião equivocada. Porque a ideia que nós temos é que para que você se batize, você não pode mais ter pecados. Essa é a ideia. Você tem que estar, você tem que botar você tem que virar um anjo. É isso? Sim ou sim? Ou sim ou não? Hã? Você tem que virar anjo? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. Esse é o Mashiach. Simples assim. Amém ou não amém? Mas apóstolo, eu ainda vou continuar pecador? Sim. Você pode se batizar, você pode tomar Santa Ceia, você ainda é um pecador. A diferença, meu irmão, é que você é um pecador arrependido dos seus pecados. A diferença é que você se arrepende. O ímpio, quando peca, não se arrepende, não deixa as suas práticas. Você não. Como um novo nascido de Deus, você passa a se arrepender dos seus pecados, das suas faltas. Quem está entendendo? Levanta a mão. A diferença é simples. Amém? Então você vai vir ser batizado. Por quê? Porque quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:15. Quem não crer será condenado. A sua crença não pode ser de boca, ela tem que ser de prática. Você tem que tomar um posicionamento. Se você acredita em Yeshua. Quem está entendendo? Levanta a mão. Não, eu acredito, eu aceitei Jesus. Por que não batizou? Tem alguma coisa que não está correta. Porque se você acredita nele, você tem que com ele. Mas vai continuar sendo aquela mulher pecadora, o homem pecador que se arrepende agora dos seus pecados e não os pratica mais. Quem está entendendo? Levanta a mão. Pode aplaudir Jesus por isso. É isso. Simples assim. Amém? Então, se você quer ressuscitar dos mortos ou ser arrebatado, que é a mesma coisa, que é ter o corpo glorificado, você precisa aceitar Jesus e se batizar nele. Amém ou amém? Mas apóstolo, e quem não tem tempo de batizar e morre? Já me perguntaram isso. E quem não tem tempo para descer as águas, mas aceitou o Senhor? O Senhor sabe, sim ou não? O Senhor vai lá e recolhe essa alma, sim ou sim? Só que a pergunta que eu vou fazer para você sobre isso é: eles vão reinar? Sim ou não? Está lá no editor, no último momento, vai reinar? Reina ou não reina? Sim ou não? Não vai reinar, por que não vai reinar? Porque não tem obras de justiça. Só vai reinar quem tem coroa. Só vai reinar quem trabalhou para Yeshua. Diga glória a Deus. Nem todo mundo que sobe desce, diga glória a Deus, para reinar. Amém ou amém? Quem pegou isso? Levanta a mão. Você precisa ter obra de justiça. Coroa não é para todos, é para quem trabalhou. É para quem aceitou e está trabalhando para a coroa. É dizima, primicia, oferta, jejua, ora. Ou você acha que isso aí não vai ter recompensa? Vai ter recompensa, e ele sabe pagar muito bem. Porque ele disse que vai ter até diferenciação de pedra e de tamanho de coroa. Pode aplaudir Jesus por isso. Ele sabe. Ele ensinou a ladrão que está comigo. E eu estou aqui vencer. Eu entrego aqui em vencer se você vencer. E quando fala de vencer, significa que você viveu. Você nasceu, viveu e morreu em Jesus. Trabalhando com Jesus.
fazendo a obra de Jesus, anunciando Jesus. Morreu, mas vai voltar a viver de novo. Não é para sempre, é um sono. Vai dormir, logo eu vou te chamar. Pode aplaudir Jesus por isso. Amém? Por isso que aqui está um ponto, tá? Quando um crente, um cristão, um servo morre, não tem que ter desespero no velório, tem que ter canto, louvor e adoração a Deus. Porque aquilo dali é um momento, é uma passagem, é um descanso que ele está tendo. Ele não vai ficar assim para sempre. Quem está tendo, levanta a mão. Não, e tem gente que se desespera, e já tem mulher que é crente que quer beber cachaça, e vamos dar porque o fulano morreu. Que fé é essa? Se o evangelho que eu prego não tem ressurreição de mortos, eu estou perdendo meu tempo na igreja. Quem está perdendo o que eu estou falando? Para um corpo melhorado? Para viver e reinar com Yeshua nessa terra? Então estamos perdendo tempo. Agora, a prova maravilhosa de que não estamos perdendo tempo é que quem crer em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Quem está falando? A própria ressurreição e a vida. Pode aplaudir Jesus por isso. Não é terceiro não, irmão. É o próprio Senhor Jesus. Pode aplaudir, irmão. Vai voltar a viver. Quem está falando aqui é aquele que foi o primogênito dos mortos. É aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Porque em cada religião tem o seu Deus lá, a sua divindade. Amém ou não amém? Sim ou não? Mas no budismo tem lá a sua divindade. Né? Vai no kardecismo tem a sua divindade. Vai divindades. Cada lugar tem as suas divindades. Mas em nenhuma ideologia, filosofia e religião, as divindades morreram para comprar o seu povo, a não ser no cristianismo. Diga glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em nenhuma. Nem Buda, nem concurso, nem almanac, nenhuma filosofia religiosa tem um Deus que morreu pelos pecadores que acreditavam nele. A não ser Jesus. Levanta a mão na glória a Deus. Ele entrega a sua vida. Ele diz, ninguém toma a minha vida, eu entrego por mim mesmo. E depois a tomo novamente. Pode aplaudir Jesus por isso. Amém? Eu entrego a minha vida. Por amor a você. Por amor a você. Para que você seja redimido. Para que você tenha a oportunidade de viver a vida que eu tenho, que é eterna. A verdadeira vida. Para que você possa reinar comigo. Para que você possa viver para sempre. Que é propósito original. Para que eu seja o seu Deus e você é meu povo. Você é minha noiva e eu teu esposo. Está na Reptará dos Profetas. Pode aplaudir Jesus. Vou dar mais tempo. Eu vou encerrar o último versículo para eu não sair do ponto principal, mas vamos lá, é assim mesmo. Diga glória a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Amém? E aqui eu encerro. Amém? Aqui eu encerro. João capítulo 14, versículo 6. Eu acho estranho e me causa profunda tristeza quando nós procuramos uma reunião que tem a palavra e não existe mais. Existe uma discórdia muito grande por aí, pairando sobre as igrejas dessa última geração. Amém? E o que mais nós temos que fazer é transmitir a palavra. Amém ou não amém? Sim ou não? Pois eu espero a redenção. Quem espera a redenção em Jesus? Então eu quero que você leia João 14,6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou simplificar e resumir. Quem lembra da menorá, o candelabro de ouro com as 7 velas? Quem lembra? Quem lembra dos utensílios, o altar do holocausto, os pães da preposição, né? Quem lembra desses símbolos? Tudo
dentro do templo era Yeshua, ali figurado. E aqui quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, poucas pessoas entendem o que ele realmente quis falar. E eu vou simplificar e encerrar com você. Quando ele fala que ele era o caminho, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte: para você entrar no templo, você tinha que passar por uma porta chamada caminho. Diga comigo, caminho. Existiam várias portas, mas a porta chamada caminho, ela dava direto ao templo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém ou amém? Você já deve ter ouvido falar aquela palavra que diz que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino. Quem já leu essa palavra? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós ouvíamos isso nos cultos, nas reuniões, e se achava que era uma agulha de tricô, né? Era uma agulha de costurar roupa. Não, mas é impossível mesmo um camelo passar por aqui. É ou não é verdade? Aí, estudando, lendo a Bíblia e procurando interpretar os textos e entendendo um pouco do que Jesus quis falar, nós entendemos que lá em Israel tinha um local que os animais, eles, para entrar, para passar, tinham que se ajoelhar. E esse local era chamado de agulha. E aí se passava por ali com dificuldade. E aí Jesus faz a comparação. É mais fácil um animal, um camelo, um animal passar por esse lugar se abaixando do que um rico entrar no reino de Deus. O que ele quis dizer? Que você, para poder entrar pelo caminho, diga comigo, caminho, você tem que se despir espiritualmente das coisas que esse mundo cobriu você. Quem está entendendo, levanta a mão. Você tem que abandonar, abrir mão, diga glória a Deus. E aí sim, se você abrir mão, você vai estar se curvando. E quem se curva, entra pelo caminho. Pode aplaudir Jesus. Eu sou o caminho. Mas ele diz assim, eu sou a verdade. E quando ele fala eu sou a verdade, quando você entrava no templo, você ia para a ala esquerda do templo e depois você observava, tinha ali os pães da preposição, uma mesa, e tinha a menorá das sete velas. E essa menorá das 7 velas e também os pães da preposição representava Yeshua, que é o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Levanta a mão na glória a Deus. E quando fala do candelabro das 7 velas, ele está dizendo, eu tenho 7 espíritos perfeitos. Por isso ele está dizendo, em mim não tem dono, tem verdade. O que eu vou falar com você é de verdade. Mas quando ele fala de verdade, ele está falando também da Torá de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, a palavra é a verdade. Você pode ver que ela vai doer em alguém, mas ela vai doer para curar. Amém ou amém? Quando ela doer é para curar, não é para te sair da fé, não, é para te curar. Amém? É para cicatrizar. E aí ele diz assim, a minha verdade, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí em Romanos 12 ele fala o quê? Paulo, que essa verdade liberta aonde? Metanoia. Essa verdade liberta a sua mente. Não tem verdade que liberta o corpo que não transformou a mente ainda. Quem está entendendo? Pode até libertar o corpo, mas se a sua mente não se libertar, você vai continuar preso. Pegou? Olha para o teu irmão e diz assim, você precisa libertar a mente. E como que você liberta a mente? Quando que acontece metanoia? Mudança de pensamento, mudança da forma de pensar. É quando a palavra passa a moldar você. Porque a palavra, ela é um martelo que esmiuça a penha. Você é a penha, a palavra é o martelo. Pode aplaudir Jesus por isso. Amém? Eu vou encerrar dizendo que Jesus disse, eu sou a vida. E existia uma parte no templo, e essa parte, fique de pé comigo, era onde ficava o mais poderoso símbolo da vida. O mais poderoso símbolo da vida. Agora,
no Kadosh Kadosh. Que lugar é esse? O Santo dos Santos. Não tem um hino que fala: o Santo dos Santos, a fumaça. Que lugar é esse? Era separado por um véu e só entrava lá uma vez por ano o sacerdote com um peitoral de éfode, reconhecido com 12 pedras, que representava as 12 tribos, e o profeta que entrava na presença de Hashem todo dia, que era o profeta Moshe Rabbeinu. Amém? Quando Moisés entrava na presença de Deus, se manifestava duas coisas fenomenológicas. Primeiro, se manifestava o que nós chamamos em língua hebraica de Shekhinah, que quer dizer presença de Deus, em forma de uma nuvem espessa que cobria o propiciatório. E eu quero que você dobre a atenção, olhe para cá. Cobria o propiciatório do templo e se manifestava, saía do meio uma nuvem espessa, uma fumaça fina, e cobria o local onde estava o Kadosh Kadosh. Segunda manifestação que acontecia é que entre as asas dos querubins, entre as asas dos querubins, se manifestava uma faísca, que nós chamamos em língua hebraica de kavod. O que é kavod? É glória. Era uma esfera de fogo no meio das asas. Quando se manifestava kavod e saía a Shekhinah no meio entre o propiciatório e no local Kadosh Kadosh, o santo do santo se tornava habitado pela presença de Hashem. E aí quis adorar e via como eu estou falando com você agora. Deus falando, era o telefone sem fio de Deus já naquela época. Olha para o teu irmão e diga assim: assim Deus quer falar com você também. Deus quer falar contigo hoje. Deus quer falar contigo agora. Deus quer falar contigo pela sua palavra. Onde estava a vida do templo? No Santo dos Santos. Aonde estava a vida do templo? No Santo dos Santos. E sabe o que Jesus disse? Eu sou a verdade que tinha no templo. Eu sou os pães que vocês comiam. Eu sou o candelabro que vocês adoravam. Eu sou a verdade que liberta no templo. Eu sou a verdade que transforma no templo. Mas eu sou a vida do templo também. Eu sou a arca que dá vida ao templo. Vocês estão diante dela. Levanta as mãos, da glória a Deus. Olha a glória de Jesus por isso. Eu estou falando que Cristo é a vida. Cristo é a vida do templo. E é por isso que ele disse: eu destruo esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Ele fala do corpo, mas ele fala da vida eterna, que ele vai dar o corpo também. Levanta as mãos para cima. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Yeshua, que a tua palavra possam guardar aquilo que está sendo ensinado e que possam sair daqui pensando sobre isso. Senhor, meu Deus, que o teu Espírito me traga as revelações que estão ocultas, mas, meu Deus, que de forma clara o Senhor continue manifestando a sua graça, em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Eu quero fazer uma pergunta: quem aqui não é crente que aceitar Jesus ou desviado para reconciliar com Deus? Se tem, dê um sinal com a sua mão, nem precisa vir aqui na frente, porque o mesmo Deus que está aqui está aí, e Ele te abraça onde quer que você esteja. Só levanta a tua mão. Temos uma pessoa, vamos aplaudir a Deus pela vida. Quem mais? Meu irmão, quer aceitar o Senhor Jesus, quer reconciliar com Deus, quer tomar um novo propósito com a sua fé, quer entrar novamente pelo caminho, quer encontrar novamente essa verdade, quer viver esta vida que só Jesus pode te dar. Tem mais alguém? Juntamente com meu irmão, eu vou te chamar aqui, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Isso aí é importante. Diga glória a Deus. Levanta as mãos na direção dele e diga: nós te recebemos em nome de Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus. Amém? Vamos, mais alegre para Jesus. A palavra tem poder.
amados, que o Deus de Israel continue falando no seu coração, você em casa também, que essa palavra possa ter salvado a sua vida, em nome de Yeshua. Até a próxima transmissão. Pode aplaudir Jesus.